99,99. É isso mesmo que você ouviu. Planos com até 1000 mega de velocidade a partir de R$ 79,99. Para você navegar à vontade, baixar músicas e vídeos muito mais rápido. Ultra velocidade e estabilidade garantida. Agende agora mesmo sua instalação. Jogue online sem travamentos e assista vídeos e séries em alta qualidade. Venha para Conect Internet e sinta a diferença. Conect Internet, sua melhor conexão. Rio Bonito e Tanguá, 2 lonas azuis estreladas. Mais de 600 crianças e jovens impactados pelo poder transformador da cultura. Teatro, circo, música, dança, roteiro, desenho, história do cinema, cenografia e figurino. Oficinas gratuitas e um universo de novas possibilidades. Lona na Lua, arte, educação e cidadania. Patrocínio: Enel, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Rio Bonito, Tanguá, Silva Jardim, Saquarema, Araruama, Magé, Guapimirim, Maricá, Itaboraí, sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua voz. ZYJ 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Muito boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Grande abraço para você, seja muito bem-vindo. Obrigado aí pelo carinho dos amigos que estão sempre nos acompanhando, ligados em nossa programação. Hoje é dia 17 de outubro de 2023 e eu quero aqui agradecer o carinho dos amigos que estão sempre nos prestigiando. Minha gente, ontem eu participei lá do VCast Podcast, lá em Itaboraí, e eu quero mandar aqui um abraço para o meu amigo Ed e para o glorioso Ace Júnior, que me receberam lá no VCast Podcast. Foi uma conversa bem legal, está disponível lá, procurem no YouTube, que está lá a conversa que nós travamos lá sobre comunicação, sobre sociedade, falando um pouquinho de comportamento e uma série de outras questões. Foi bem legal nossa conversa lá. Quero mandar um abraço aqui também hoje para a nossa queridíssima coordenadora do Banco de Sangue, do Centro Municipal de Hemoterapia de Rio Bonito, Banco de Sangue. O apelido é Banco de Sangue, né? Mas o nome é Centro Municipal de Hemoterapia, Dr. Edson José da Silva. E quem não lembra de Dr. Edson, né? Quem é de Rio Bonito vai lembrar de Dr. Edson, que infelizmente nós perdemos num acidente automobilístico. Era um médico muito promissor, ainda bem jovem, né? E que acabou dando nome ao nosso Centro Municipal de Hemoterapia, que é o Banco de Sangue aí do nosso município de Rio Bonito. E
A matéria já está postada aí nas minhas redes sociais, no meu blog também, e a pauta é sempre aquela da falta de doadores, né? E a média de 200 captações mês que o nosso banco de sangue consegue de doadores, apenas 20% desse valor é uma doação voluntária. O que é uma doação voluntária e uma doação dirigida? Doação voluntária é aquele cara que chega lá assim, quero doar sangue. Acabou. A dirigida é aquela assim, olha, eu vim aqui doar sangue porque a dona Maria disse que a mãe dela está precisando, porque o meu tio está precisando, porque minha cunhada vai operar. Essa é a dirigida. É aquela solidariedade que só aparece no coração do sujeito porque alguém querido dele está passando a necessidade, não porque pessoas estejam precisando, né? Curioso. Então, desse montante de 200 doadores mês, e nem sempre é esse montante, mês passado, por exemplo, ela disse que foram só 97 doações durante os 30 dias, aliás, 31, né? 30, setembro é 30 dias. 30 dias tem setembro, abril, junho e novembro, é isso aí. Durante os 30 dias de setembro, somente 97 doações. E ela estava conversando conosco sobre isso, né? Eu quero deixar aqui meu abraço lá para os 35 servidores que atuam ali no nosso banco de sangue de Rio Bonito e vivem nessa luta, né? E o banco de sangue não atende só Rio Bonito, atende também o município de Itaboraí, de Silvio Jardim, de Tanguá. E as doações são, se o Rio Bonitense, que tem um banco de sangue na sua cidade, não lembra de ir lá, quem mora em Itaboraí, Tanguá e Silvio Jardim, muito menos, né? E assim, nós estamos falando de uma população aqui de mais de 250 mil pessoas, né? E que tem um único banco de sangue ali para atender essa quantidade toda de pessoas, e por mês são 200 bolsas só. É um trabalho hercúleo. E por acaso eu encontrei lá o secretário de saúde de Itaboraí, o Édio Delaroli, que esteve aqui no nosso programa, dando entrevista, e exatamente por conta de um desses imbrólios, né? Uma pessoa lá em Itaboraí que estava precisando de sangue e não tinha, sobretudo porque a pessoa, o tipo sanguíneo era negativo, e o sangue negativo ele ainda é mais raro de encontrar, né? Já é difícil encontrar, e os negativos então são mais raros ainda dentro do escopo ali de doadores e sobretudo nas reservas, nos estoques. E a pessoa precisava de sangue negativo, e quando houve aquela negativa do banco de sangue dizendo que não tinha sangue para aquele paciente, aí o pessoal de Itaboraí deu uma acordada lá, e o secretário estava pessoalmente lá, e ele vem acompanhando e movimentando, acho que 1 ou 2 vans que diariamente chegam em Rio Bonito, com uma média de 30, 40, 20, 25 doadores, né? E acho que isso é bem bacana, né? Sugestão para Itaboraí, para Tanguá e Silvio Jardim, fazerem também a mesma coisa, né? Não adianta também aquele monte de gente para lá, né? Tem que ser uma coisa que seja constante e um conta-gota, né? E a nossa coordenadora lá disse que o ideal é que nós tenhamos por mês 300 doações, né? Mas que seja constante essas 300 doações, não um mês que bate 200, 220 e na outra já é 97, 80, né? Então o ideal é que nós tivéssemos sempre entre 250 e 300 doações. Fica aqui essa coisa do voluntariado, é um negócio que a gente não tem muito na cultura brasileira, né? Isso é uma pegada mais europeia, né? Etc. Uma coisa dos países mais desenvolvidos, né? Ainda somos muito egoístas e não ficamos muito preocupados com essas questões que envolvem prevenção, que envolvem pensar no futuro, né? Nós aqui somos muito focados no agora, né? E cara, doar sangue, eu lembro quando eu era adolescente, sempre conto isso aqui, quando eu era adolescente eu tinha um amigo chamado Rafael, ele foi atropelado naquele saudoso trevo da Praça Cruzeiro. Nós tínhamos 3 trevos que matou muita gente nos anos, aí, 15 anos para trás, né? Trevo da Praça Cruzeiro, trevo do Buqueirão, trevo do Rio do Ouro. Esses 3 trevos mataram muita gente enquanto eles existiram. Depois, era um cruzamento em nível e era muito comum pessoas morrerem ali atropeladas, acidente de carro, de moto, bicicleta, etc. E esse rapaz, ele se acidentou, ele estudava comigo no colégio municipal, e ele se acidentou à tarde e tinha doado sangue de manhã. E precisou tomar sangue, tomou o sangue dele mesmo. Curioso isso, né? Curioso, eu
Na época eu tinha uns 16 anos, ele estudava comigo, eu lembro bem disso. Então, para a gente ver, eu acho que ele foi lá doar sangue, nunca imaginou que tomaria o próprio sangue, né? Mas ele acabou tomando o próprio sangue na época. E o banco de sangue tinha sido recentemente inaugurado naquela época lá. Mas é isso, então um abraço para a galera aí do nosso banco de sangue de Rio Bonito e que esses problemas se resolvam e que a gente reflita, né? Moçada que está acompanhando a gente, nós viemos a pensar nisso sempre. Bom, hoje nós estamos recebendo aqui, já que nós estamos falando aqui em conscientização, em educação, em comportamento também, né? Nessa abertura do programa aqui, eu estou recebendo aqui a professora Carla da Luz, né? Que segundo as informações que eu sempre recebo, aliás, tardia a entrevista aqui com a nossa professora Carla da Luz, porque vários outros profissionais de educação que já recebi aqui sugerem que eu me convidasse, né? Eu sempre esqueço e tal, até que teve um dia no evento lá em Tanguá que eu vi Carla, falei, vou falar com ela agora. E combinamos para o dia 17 de outubro, que estava tão lá na frente, né? Tá, e já chegou tão rapidamente, né? E assim, Carla, é um prazer receber você aqui, sobretudo por conta de ouvir colegas suas da área do magistério, da educação, dizendo da sua expertise, do seu trabalho importante na área da educação infantil, e ela atua no município de Tanguá. E seu boa tarde para a moçada que está aí nos acompanhando, e prazer e um privilégio te receber aqui nessa oportunidade. O prazer é todo meu, eu só tenho que agradecer, né? Eu sou concursada no município de Tanguá há 30 anos, trabalho há 30 anos com educação infantil. Aí você está falando do tempo, né, como passa rápido e como voou, né? É um prazer, um privilégio estar aqui conversando com você. Espero que a gente tenha boas trocas aí nessa tarde. Eu imagino que em 30 anos a gente consegue aprender um pouquinho de coisa, né? Pois é, só um pouquinho. Um pouquinho, sim, é verdade. E foi bom você ter falado nessa questão do tempo, Carla, porque geralmente eu peço para os nossos convidados começar contando um pouquinho da sua história, né? Como é que chega o magistério, sobretudo como que chega o magistério da sua vida, onde você cresceu, como é que foi isso, estudou por onde, vamos lá, as formações, um pouco disso. Tem um pouquinho de história aí, né? Vamos lá. Eu sou de Tanguá mesmo, passei toda a minha vida em Tanguá. Eu sou filha de professores. Minha mãe, Dona Zuleika da Luz, professora, meu pai já foi, José Carlos, também professor, moradores de Tanguá, né? Então a minha casa, eu sempre fui muito recheada assim, de livro, revista, disco. Meu pai é amante de música popular brasileira, enfim. Então esse universo da minha casa já me favoreceu caminhar por aí. O magistério veio na minha vida por opção mesmo, eu queria ser professora. Mas é quase uma consequência, né? Pois é. Crescendo nesse universo aí, não tinha como girar em dinheiro. Aí sempre quis ser professora. Aí fiz vestibular para pedagogia. Mas eu fiz pedagogia na UF, né, na Universidade Federal Fluminense. Mas a educação infantil tem uma história engraçada na minha vida, porque eu comecei minha carreira na escola Manuel Noves. E lá, quando eu passei na minha primeira matrícula pública, eu precisava, Flávio, trabalhar de manhã para que eu pudesse fazer universidade tarde e noite. Quando eu vou para a escola, qual é a única turma que tem para eu assumir de manhã? Educação infantil. E eu lembro que eu não queria, eu já contei essa história até para as minhas companheiras de trabalho. Eu não queria, eu fui para casa chateada, que só tinha educação infantil para eu dar aula. Eu não queria. E fiquei muito chateada. Mas tinha que encarar, porque eu tinha que estar na UF 4 horas da tarde. Era a opção que você tinha se quisesse realizar aquele outro objetivo. A faculdade, E, consequência, terminei o ano apaixonada pela educação infantil. Me encontrei de uma tal forma e fui entrando, embarcando, viajando naquilo. Aí comecei as leituras, as pesquisas, enfim. E aí fiquei dando aula na educação infantil por 5 anos. Quando o município de Tanguá se emancipou, o primeiro secretário de educação na época, o professor Edésio Soares, me convidou para coordenar a educação infantil. E eu já estava terminando a faculdade, após 5 anos. E aí nasceu esse trabalho da coordenação da educação infantil
dentro da Secretaria Municipal de Educação lá em Tanguá. Lá no início mesmo, quando Tanguá já se emancipou, o secretário de Educação na época já tinha visão de que era um trabalho muito específico, que precisava de alguém que tivesse um olhar cuidadoso sobre esse processo, e aí me convidou. Só anos mais tarde aí veio a especialização em Educação Infantil, que eu fiz na PUC Rio. Depois também passou mais um tempo mestrado também na PUC, também na área de Educação Infantil. Então eu sempre falo que não foi eu que escolhi a Educação Infantil, não. Foi a Educação Infantil que me escolheu. É verdade. E lá se vão 30 anos e esse tempo todo, desde que o Edésio foi o secretário que te convidou, você acabou ficando sempre na coordenação? Sim. São 25 anos de coordenação e 30 de profissão. E assim... Esse é o caramba, todo mundo faz isso, caramba. Não, porque assim, cara, interessante isso, né? É verdade. E usando esses 25 anos que você tem de estrada, né, ininterruptos, né? Porque às vezes a pessoa vai para o carro, volta, né? Então volta para a sala de aula, daqui a pouco volta de novo. Ou tem a opção de sair, né? Ou sai, né? Às vezes muda o governo, tem uma mudança também, então... Mas você mantém essa timeline, digamos assim, né? Vou usar um termo aí da modernidade das redes sociais, né? Como é que você vê, 25 anos depois, como que estamos em termos de educação infantil, Carla? Estamos melhores, estamos evoluindo, piorou alguma coisa, melhorou outras, melhoraram outras e pioraram outras. Como é que você vê? No geral, que leitura você faz? Né? No geral melhorou muito. Uhum. Muitas conquistas foram alcançadas. A própria legislação, lá em 96, quando a LDB coloca a educação infantil como primeira etapa da educação básica. Me permita interromper você para falar aqui, olha só o comentário que chegou aqui, ó, tá vendo? Aliás, um abraço aqui para minha amiga Clemilda Moraes, e ela diz aqui, parabéns professora Carla pelo seu carinho com os nossos pequenos. E aí chega aqui Marcele Millen, lá da Casa Escola do Autista, e escreve que essa convidada é referência em educação infantil, tá vendo só como é que eu disse para você aqui? Que as colegas te admiram? Ai, fico contente, legal isso, legal, obrigada Marcelo, obrigada. Rafael Massulo, grande Rafael Massulo, passou por aqui dizendo: boa tarde, Carla é uma referência em educação infantil, mais um, não só em Tanguá, mas em toda a nossa região. Olha aí, tá vendo? Um abraço aí pro meu amigo Rafael Massulo, grande figura, grande personagem, só não é melhor porque torce pro Flamengo, mas a pessoa sempre tem que ter um defeito, né? Mas segue, cara, você estava falando sobre... Não, eu estava falando dos avanços, né? A timeline aí. A própria LDB, em termos de legislação, que reconheceu a educação infantil como primeira etapa da educação básica, porque isso não era reconhecido antes de 96, né? A gente tem que lembrar esse marco. Coisas muito importantes aconteceram, por exemplo, dentro da universidade, quando nos cursos de pedagogia começaram a se colocar disciplinas específicas para a educação infantil. Sim. Ajudando na formação dos professores. A conscientização da importância da creche, porque a educação infantil, por muito tempo, foi muito marcada pela presença da pré-escola e muito pouco atendimento em creche. Hoje, apesar da defasagem do número de crianças que ainda estão fora de creche, porque faltam vagas, mas houve um avanço muito significativo nesse contexto, e principalmente a visão do governo federal de começar a dar suporte aos municípios para que os municípios possam oferecer vagas para as crianças pequenas. Me permita te interromper para fazer uma pergunta aqui naquela linha do Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? A quantidade de creches aumentou porque a mulher teve que sair de casa para trabalhar e ajudar no orçamento familiar, ou porque as pessoas se conscientizaram de que é importante a educação começar lá nos primórdios da formação do indivíduo? Como é que você vê? Não, eu acho que é a primeira opção. A creche, ela deveria ser uma preocupação com a educação, mas não. Porque a gente percebe muito, inclusive pais e inclusive a moçada da política, não, tem que ter creche porque as pessoas precisam trabalhar. Ô, parceiro, acho que tem que ter creche porque as crianças precisam ter esse contato com a educação, quanto mais cedo melhor, né? Não, no caso nosso, da nossa sociedade capitalista, a creche ela apareceu justamente com a luta feminista. As mulheres queriam sair de casa para trabalhar. Perfeito.
Então elas começaram a reivindicar por creche. Isso lá na França, no século XVIII, século XIX. Sim. Então, quer dizer, não foi por uma conscientização de que a criança importância da precisava de um espaço, não. Apesar de Freud, lá na Alemanha, já defender algumas teorias com relação ao desenvolvimento do jardim de infância, mas o que efetivou mesmo uma questão política foi o feminismo. Foi a saída da mulher do lar para poder trabalhar. E o desejo da emancipação feminina. Sim. Aí, quer dizer, a história da creche, ela caminha paralela à libertação da mulher. Perfeito. Entendeu? Porque a mulher queria sair de casa para trabalhar, mas ninguém queria assumir o papel feminino. Até como hoje, né? Se a gente for conversar por esse lado, há uma dificuldade ainda de assumir esse lugar que a sociedade acha que é só do feminino, né? Como lavar, cuidar, cozinhar, limpar, né? Então, quer dizer, isso é sua do que é fresquinho, que vende mais, é o primeiro. Eu também fico com a primeira opção como apesar de hoje, Flávio, as famílias, muitas, até alguns governantes, educadores, já enxergam a necessidade hoje, tá? Muito recente, que é muito bom para a criança estar em creche, independente de que a mãe trabalhe ou não. Sim. Mas isso é muito recente. Sim. Porque aí, quando a creche se efetivou mesmo como uma coisa prática e que começamos a ver os elementos que colhemos com as crianças que estão dentro da creche, aí ficou comprovado. E a classe política, logicamente, achou isso maneiro pra caramba para poder gerar emprego, gerar possibilidade, fazer política mesmo, né? Então, se tornar figuras simpáticas à educação, né? E eu não estou falando da galera da agora, não, estou falando lá dos primórdios, lá, é verdade. Quando começa a se defender isso, né? É uma bandeira simpática, né? Como um dos maiores discursos eleitorais hoje no Brasil é vaga em creche. Sim. Porque precisa ter, né? Numa nação que quer pensar em desenvolvimento, assim como a gente pensa, por exemplo, Japão, Coreia, Noruega, que são referências de países que se revolucionaram através da educação, foi aquilo que você falou comigo aqui, que a gente estava conversando nos bastidores, foi o investimento na primeira infância. E é fundamental esse investimento, porque você falou para mim assim, cara, eu tenho lembranças de quando eu era pequeno, de coisas que me falaram que ficaram. E ficam. E aí isso vai caminhando conosco até a vida adulta. E trazem benefícios enormes do desenvolvimento cognitivo, motor, sabe? Desenvolvimento no gosto artístico, cultural, porque é investimento na primeira infância. Eu confesso para você que eu tenho muito... Eu tenho 48 anos. Ou seja, tem mais de 40 anos que eu fui para a escola. Eu comecei a estudar no Colégio Barão do Rio Branco com 7 anos. Eu entrei direto na primeira série, porque eu fui alfabetizado em casa pela minha prima Adriana. E aí, como eu já sabia ler, lá na escola que a mãe foi me patrulhar, não, pode botar o menino na primeira série porque ele já sabe ler, ele não precisa fazer o jardim. Era o jardim. Era o tal do jardim, né? Não precisa fazer o jardim, né? A alfabetização, já sabe ler, já sabe assinar o nome, aquela coisa toda e tal. O básico eu sabia. Então, não, já começa na primeira série. Eu comecei na primeira série com a professora Maria Nazaré Lima, lá no Barão, em 1982. E aí, Letícia Alfradi, que está me ouvindo aí, vai me chamar de velho já. Toda vez que eu falo isso, ela diz que eu sou velho. A nossa americaníssima Letícia Alfradi. Então, assim, eu lembro muito mais de 82, 83, 84 e 85, que eu estava na primeira, segunda, terceira e quarta série, do que de 86 até 90 e tal, quando eu estava no antigo ginásio, hoje segundo segmento da educação, né? Eu lembro muito mais, tenho muito mais memórias de coisas, de fatos, de festinhas, etc., da primeira até a quarta série, do que da quinta até depois quando me formei no ensino médio. Você vê como que eu quando digo, pode ser que eu seja uma exceção, mas quando eu digo que é muito importante esse momento lá da educação infantil, eu falo muito embasado no que aconteceu comigo. Né? Eu lembro das professoras, lembro dos colegas de classe. Os colegas de classe, então, eu lembro de quase todos eles, né? E isso tem uma explicação, assim, racional, né? Dos 0 aos 5 anos, segundo Piaget e Freud, é a fase que a gente consolida a nossa personalidade.
Por isso que muitas coisas ficam marcadas. E por isso que a gente volta aqui, né? Essa fase é tão importante, ela é tão significativa, ela é tão importante, como você falou, para ser cuidada pelos governantes, pela família, pela comunidade em si, de abraçar a primeira infância, né? Perfeito. Ou seja, eu não estou errado na minha percepção de que lá nessa primeira infância nós realmente temos ali um computadorzinho recebendo informações que podem ser informações. Tanto é que eu recebo aqui Léo Peclar e Dr. Nogueira, que trabalham com a questão da saúde emocional, trabalham com a lógica do cuidado que nós devemos ter com a mente e tal. E eles são uníssonos em dizer que todo problema que há está lá na infância. Está lá na infância. A motivação de qualquer, inclusive às vezes algumas deformidades de caráter, de personalidade, eles dizem que algumas frustrações, alguns traumas estão lá na infância em momentos, e nessa primeira infância lá. É isso aí. Então assim, eu sempre achei que, eu pensava assim já antes deles falarem, né? Quando eles disseram, eu falei, pô, então eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Bom, deixa eu mandar aqui então um abraço para a Letícia. Letícia disse o seguinte: maravilhosa, Flávio, você está com uma grande intelectual aí. Carla é uma mulher porreta, a educação infantil contribui muito para o meu segmento. Obrigado por tudo, mestra Carla, diz aqui a Letícia. E quanto à minha idade, ela escreveu assim: velho sim, novo é quem foi em 83 como eu. Ou seja, eu fui em 82, é velho, eu sou velho, ela foi um ano depois, é novinha, tá bom, novinha? Cíntia Furtado diz o seguinte, que ela nos representa, educação infantil, escreveu aqui a Cíntia Furtado, que está longe pra caramba da gente, está ali atrás. Aliás, agradecer a Cíntia aqui, que está fazendo a assessoria de imprensa e segurança aqui da Carla da Luz. Meu Deus. Faz parte lá da equipe, e lá da Secretaria de Educação de Tanguá. E para você que está chegando agora, nós estamos recebendo aqui a professora Carla da Luz, né, que é coordenadora da educação infantil, lá da educação em Tanguá. E hoje nós vamos caminhar por esse caminho aí, esse campo da educação. Uma coisa que ontem nós conversamos lá no podcast que eu participei, lá no VCast, foi que falávamos sobre entrou lá o assunto da minha atividade cosplay, que eu me visto de Batman, né, de super-herói, para fazer eventos, festas, etc. e tal. E eu comentava que os adultos, eles por vezes ficam muito mais impactados com a figura do Batman chegando do que a criançada. E eles falam, mas como que pode? A gente estava discutindo isso, né? E a impressão que eu tenho é que esses ícones, eles acabam representando mais para a nossa geração do que efetivamente para a geração de hoje, que tem outros estímulos, outras influências, a comunicação de televisão e da internet, os desenhos, as galinhas pintadinhas da vida, é outra pegada, né? Esses personagens representaram muito mais pra gente no nosso tempo de infância. Eu lembro que eu ficava ansioso para dar às 10 da manhã e começar os Super Amigos lá no programa da Xuxa, e aquela frase célebre, né? Enquanto isso na sala de justiça. A gente ficava ansioso, era 10 horas certinho que começava os Super Amigos, né? E aí conversávamos sobre isso. E como eu estou aqui com uma professora que há 25 anos atua nesse segmento, coordenando e ouvindo pessoas, pensando, estudando, como é que você vê a questão dos estímulos de hoje, né? Vamos fazer uma outra timeline aqui, né? Quando você começou não existia internet, não existia Facebook, Instagram. As crianças não tinham acesso a telas, celular. Não existia YouTube, não existia essa babá eletrônica chamada internet, né? Bota o telefone na mão da criança e deixa eu cuidar da vida. Porque, os pais levam as crianças para passear, as crianças não passeiam. Ficam com a tela na mão. Esses dias eu estava aguardando para cortar o cabelo, a mãe chegou, botou o telefone na mão do menino. Aí alguém comentou assim, mas ele não chora não? Ela, não, quando tiver com o telefone na mão, ele pode até arrancar a cabeça dele que está tudo certo. Como é que você vê isso, Carla? Esse novo momento, esses novos estímulos, é bom, é positivo, não é? É positivo até um certo ponto. Que leitura que você faz, novamente, olhando para essa timeline de 25 anos? Isso é interessante você tocar nesse assunto, porque o ano passado nós começamos a pesquisar sobre isso. Até porque a gente queria conversar muito com os pais nas reuniões de pais e dar esclarecimentos, né? Nós descobrimos que a Organização Mundial de Saúde, ela não aconselha
telas, celulares, tablets, enfim, antes dos 3 anos de idade. Cíntia, se você quiser fazer transitar, ficar aqui para captar imagens melhores, fica à vontade, tá? Aí, quer dizer, antes dos 3 anos de idade, todo esse estímulo para as crianças é um super estímulo, desnecessário. E a Organização Mundial de Saúde, ela nos orienta a levar as crianças a ter contato com a natureza. Sim. Isso tem muito a ver com você, né? Você já gosta. Lembra que eu falei? Os pais procuraram levar as crianças a ter contato com o mar, grama, pequenos animais, até porque terra. A criança é muito sensorial, né? Isso. Tanto é que tudo bota na boca. Sim, não é isso? sim, Por que o bebê coloca tudo na boca? Porque é a forma que ele está tentando entender o que é aquilo ali. Isso aí. Né? Não é por conta do sabor ou porque está com fome. Ah, Elisinho está com fome. Botou a pedrinha na boca. Né? Elisinho está com fome. Botou o sapinho na boca. Não, gente, não tem nada disso. É porque ele está simplesmente... uma forma de conhecer o mundo. Ele percebe que aquela região da boca é que ele tem uma maior sensibilidade e tudo ele taca ali para uma questão de identidade. De identificar. Se a gente pudesse... fazer com que a primeira infância... Por isso que lá nas creches esse trabalho até, Flávia, essa pesquisa começou porque assim, nós queríamos trabalhar com os professores a questão dos professores não usarem DVDs, galinha pitadinha, mas a gente queria se embasar nisso, sabe? Sim. E aí nós fomos atrás. Explicar o porquê de não usar, né? Tecnicamente. De não usar, enfim. Então, assim, hoje na creche a gente não usa mais esses estímulos lá em Tanguá. E a gente incentiva os pais nessa dinâmica de ter contato com a natureza, ter contato com pequenos animais, enfim. O pai que pode fazer essa construção e dar o mínimo de tela possível é muito mais saudável para o desenvolvimento cognitivo das crianças. O que a pesquisadora, eu lembro dela, a Carolina Rose, da Universidade de Harvard, nos ensinou, é que quanto esse estímulo precoce, ele traz um estresse precoce também. Sim. Né? Sim. Como se fosse uma sobrecarga de informações. Muita informação antes do tempo, não precisa disso. Aí talvez chegue lá na frente, essa criança fique desestimulada, isso aqui vai perder o encanto, aquilo outro perde o encanto, porque ele já foi super estimulado, né? Uma velocidade excessiva de estímulos, de informações, de cores, de impressa. Sim. A criança que fica muito tempo na tela, ela é uma criança que tem dificuldade de viver processo, porque na tela o que acontece, Flávia? A gente aperta assim, pum, atirou, pum, aconteceu, pum, se fez. Na vida real não é assim. O meu brinquedo, eu não vou apertar um botão, ele não vai vir pra mim. Eu tô com saudade da minha mãe, eu não aperto o botão, minha mãe não vai chegar. Então são crianças, essa pesquisadora nos explica que são crianças altamente estressadas. Sim. E o contato com a natureza e outros estímulos impacientes, impacientes. E a gente é cansado de ver criança impaciente nos espaços. Você deve ver muito, eu também vejo. Verdade. Agora, a gente lá no trabalho no município, alguns pais conseguem fazer esse trabalho de adiar bastante a questão da tela. Outros pais, a gente já conversa, eles limitam o tempo. Mas nessa questão tem uma outra problemática, né, Flávio? Os pais também estão sem tempo, né? A vida capitalista trouxe a nós um universo muito acelerado. A mãe sem tempo de arrumar a casa... Eu sinceramente não sei se é a vida capitalista, eu acho que é a modernidade mesmo, né? Eu lembro que na faculdade a gente estudou sobre a transformação da vida campestre e estudamos e pesquisamos notícias de 1800, quando as pessoas começaram a ser atropeladas pelos bondes puxados a cavalo, porque a moçada estava acostumada com o caminhar, né? Caminhar a pé. E a modernidade, os primeiros carros são tração animal. Sim. E as pessoas começaram a ser atropeladas, porque até então o sujeito atravessava a rua tranquilo, porque... Mas que ele ia dar uns barrão em alguém. E tem uma reportagem, eu lembro que na faculdade a gente estudou isso, reportagem de 1860, 1880, já as diligências eram como se fossem as Ferraris de hoje, né? Na hora que apontava a diligência, levantando aquele poeiriço, e aí o Ben Singer, que é a pessoa que escreve aquele artigo, que é o autor que nós estávamos estudando,
ele fala que era a mesma coisa de você estar hoje andando nas margens de uma rodovia e passa um carro a 200 por hora. A sensação que se tinha na hora que apontava uma diligência, que hoje para nós é uma carroça, né? Literalmente uma carroça. Né? Tanto é que quando passa um carro devagar, essa carroça. Uhum. Mas as carroças, né? Então essa velocidade. E aí ele fala um pouco sobre essa questão da velocidade. E ele diz que os estímulos de maneira geral, essa rapidez que a modernidade nos trouxe, impede o amadurecimento de muitas coisas. Em vários sentidos do indivíduo, da formação intelectual. Com certeza. As mulheres, as famílias... Você concorda com o Bensinger, então? As famílias levam uma vida muito acelerada. E acho que você consegue ver muito isso quando você está lidando com as criancinhas, né? Nessa educação infantil você consegue perceber os efeitos disso. Certamente aquela família que é um pouco mais regrada, você deve perceber um menino um pouco menos agitado e aquele outro um pouco mais... Crianças que chegam na creche já dependente de tela. Porque na creche não vai usar o celular. Sim. Aí ela fica irritada. Depois ela se acostuma. É aquela brincadeira um pouco mais... com aquele perfil de antigamente, né? Isso aí. O caça-palavras, o joguinho de dados. A gente... Aquela coisa mais infantil, realmente. Tenta fazer um resgate, assim, da valorização da cultura local. Quais são as brincadeiras tradicionais que nós temos? O que a gente pode... Porque, na verdade, o que a gente procura fazer é o seguinte, é a creche oferecer, e a educação infantil, oferecer para essa criança o que ela não recebe na família, em termos culturais. Por exemplo, se lá na família ela já ouve um determinado tipo de música, esse tipo de música não precisa se repetir na creche. É o gosto musical da família. Então a gente consegue fazer um trabalho de apresentar para ela um outro repertório musical. Perfeito. Enriquecer esse indivíduo de possibilidades. Aquelas brincadeiras que eles brincam em casa, eles trazem, mas a gente tenta montar um outro repertório de brincadeiras. E aí você amplia o repertório cultural e as dinâmicas das crianças. Perfeitamente. É o papel da educação, né? Não é? É assim que a gente vai caminhando. Mas que a tecnologia... E como é a recepção disso? Como que eles recebem essa novidade? As crianças? Como é que é isso? As crianças, elas são... Porque eu sou meio metódico, sabe? Eu não gosto muito de mudança, não. Eu sou meio conservador nesse aspecto de... tiro o móvel do lugar, eu começo a bater o joelho ali, eu fico zangado. Pô, tirou isso aí pra quê, cara? Entendi. Já tem outras pessoas que se adaptam às mudanças, né? É um novo emprego, o cara se adapta bem, é um novo relacionamento, um novo trabalho, uma nova possibilidade. Olha, muda totalmente de atividade, assim. Atividades totalmente antagônicas, o camarada se adapta muito bem e tal. Eu percebo que é um pouco do perfil de cada um, né? Tem gente que lida melhor com essa mudança de rotina. Como é que é lá nos pequenininhos? Com relação à creche, à educação infantil, a gente tem que ter uma base de rotina para que não cause esse total estranhamento. O período mais difícil para a gente é o período de adaptação, quando ele vem de casa, até para romper esses laços com a família, com a mãe, com o pai, com o avô, choram muito, esse choro constante, enfim. Mas é interessante se manter uma base de rotina para que ele saiba assim, depois que eu acordo, eu vou tomar banho. Depois que eu tomei um banho, eu vou jantar. Depois que eu jantar, eu vou encontrar minha família. Essa base que às vezes a gente diversifica, mas ela é diversificada em meio a uma base, isso traz segurança. Porque a rotina, ela traz segurança também emocional. Igual você falou, eu não gosto muito que mexa, porque eu vou bater, porque eu não sei o que. Cada dia uma novidade, não. A gente tem um quadro de rotina que é a hora da chegada, da troca, aí vem o banho, aí vem o almoço, aí vem a janta, aí vem a hora de brincar do lado de fora, aí vem a hora da atividade. Isso traz uma segurança que as crianças, engraçado que até já sabem, que quando janta 3h30, 4 horas já está jantando, porque sai 5 horas, já vai escovar o dente tranquilo, porque sabe que vai encontrar a família. Essa base de rotina. Mas o primeiro tempo, lá no início do ano, quem entra numa creche, quem está acostumado, acha que vai ficar desesperado, porque acha que, meu Deus, como é que vocês conseguem? Mas engraçado que aquele chororô, eu lembro de... E até uma pergunta, como que é isso, né? Eu sempre tive vontade, ótimo que você está aqui, que eu ando há 20 anos querendo fazer essa pergunta para alguém, e você é a pessoa que vai me responder. Aquele chororô do primeiro dia de aula, que eu lembro que no meu tempo de escola,
Tinha uma rapaziada que estava feliz da vida. Dava tchau, tchau, porque pai, tchau, estava mãe. indo para ter aquela experiência com a escola, né? E tinha outros que parecendo que estavam indo para a forca, para o matadouro, para o inferno, que não queria isso. E a mãe tinha que entrar na sala junto, ficar 10 minutinhos para ir fazer aquele desmame, não sei o quê. Não, mamãe vai ali fora, né? Aquela conversaiada toda. E eu lembro que o moleque, lá com meus 7, 8 anos na escola, eu ficava assim, mas que moleque mané, cara. Deixa de ser trouxa. Para mim Foi tranquilo. Foi muito tranquilo. Por que existe isso? Por que a mesma escola, a mesma... Por que uns vão como se estivesse indo para uma grande experiência nova e outros têm essa dificuldade para esse rompimento de laço, de proximidade? Pô, como é que é isso, Carla? Isso tem a ver com a nossa conversa aqui no início, né? Com relação à personalidade de cada criança. E o laço que essa criança constrói com essa família. Tem a ver com a construção daquele momento também para o pai da família junto com a criança? Sim, tem. Olha só. Porque eu lembro que mamãe trabalhou isso em mim. Na verdade, ela vinha começar a estudar com 6 anos. Não sei o que ela resolveu lá, que achou melhor me colocar com 7. Mas com 6 anos eu já estava pronta. Não, é melhor não. E isso ficou trabalhando durante muito tempo na minha cabeça. Vai para a escola, fazer novos coleguinhas, conhecer novas pessoas, etc. e tal. E aquilo era uma grande novidade para um lugar diferente para mim, conhecer gente nova e tal. Né? Mas eu lembro que em algumas famílias, primos, assim, quando eu estava lá, ano que vem você vai para a escola, eu quero ver, hein? Quando chegar lá o garoto vai te dar um cascudo, o outro vai tomar sua merenda. Agora é palavra Ou seja, de incentivo. A escola era apresentada totalmente diferente do que foi apresentado para mim. Isso tem a ver também com essa recepção que a criança tem àquela nova experiência? Pode ter, sim, pode ter a ver com isso. Alguns pais têm muita dificuldade também em romper o laço, Flávio. Ah, tá. Entende? Tem pais não rompe o laço de verdade. Que fica até com ciúme tem da mãe que chora. Ela deixa a tem criança. Mãe que chora também? Ela deixa a criança na creche e ela que chora. Ela deixa a criança na escola e ela que chora. Entendeu? Essa relação que se constrói, né, com a criança, a família, isso tem tudo a ver. Caramba, tem mãe que chora. Tem pai a que chora. A criança tá feliz da vida, tá de boa. É a mãe que chora. Aí o trabalho psicológico tem que ser lá com a mãe. Eu nunca vi isso, não. Nunca viu? Ai, então nas primeiras semanas eu vou convidar você na creche. Não me convida não, que eu vou ficar chateado, eu vou dar uma bronca na mulher dessa. Porra, tá de sacanagem comigo, pô. Quer dizer, essa personalidade, essa criança também, tem crianças que são mais expansivas, se expandem mais. Outras eu fico pensando mais, assim, né? eu fico imaginando assim, eu tô entrando no lugar e mamãe começa a chorar, eu falo assim, pô, o que vai acontecer comigo aqui? Esse lugar é ruim, mamãe né? é a figura que mais me ama. Tá de cara reganhada ali, opa, eu vou ficar bolado também, né? Eu acho que a primeira leitura que uma criança vai fazer é essa. Estou entrando num lugar que minha mãe não vai ficar, nem meu pai. Que são as duas figuras que representam, né? Representam proteção, né? Proteção para mim. Então, os dois chorando lá fora, eu acho que eu não quero ficar nesse lugar aqui, não. Agora, tem muito a ver com personalidade também, né? Que a gente estava falando que a personalidade vai se formando, né? E com personalidade e com relação que se constrói com a família. A relação que esse bebê tem nessa casa, que essa criança tem nessa casa, influencia na hora dela romper esse laço. Porque são ritos, a nossa vida é feita de ritos de passagem. Sim, né? sim. Uma criança na creche, ela acaba vivendo um rito de passagem muito cedo, Flávio. O primeiro impacto é quando sai do útero, né? Né? A gente não para pensar nisso, mas quando eu fiz o curso de enfermagem, eu estudei que se existe uma coisa violenta, é a criança sair, como diz Mário Sérgio Cortella, né? Você está ali naquele lugar, tranquilo, quentinho, sem barulho, né? No meio daquela aguinha quentinha, daqui a pouco você chega aqui fora com aquela barulhada danada, vai chorar. Vai chorar. É o primeiro grande impacto que você tem na chegada ao mundo externo. Agora, há uma contradição muito grande assim com essa idade no nosso país, né? Com a idade que a criança entra na creche. Aqui no Brasil, a legislação nos contempla que a gente pode pegar bebês a partir de 4 meses na creche. Países já tem uma outra... Aí que eu te falei, aquela ocasião de políticas diferenciadas para a infância. Há países que a mulher consegue, eu estou falando de Dinamarca, estou falando da Noruega, estou falando da Finlândia, onde a mulher só volta, a criança só entra na instituição infantil a partir de 2 anos de idade. A mulher tem o direito garantido de licença maternidade de 2 anos. Porque se entende
que a convivência familiar com a mãe até os 2 anos repete é fundamental. o nome do país aí. Repete o nome do país aí. Dinamarca, Noruega, Finlândia. a Finlândia. Naquele pessoal lá, gente, lá do frio lá. E aí as instituições só recebem as crianças a partir de 2 anos, porque nesse país, para a política da infância, se entende que é fundamental a companhia da mãe, a presença da mãe, até porque você acabou, o seu exemplo que me fez lembrar isso. Porque sair do útero materno já é um rompimento muito grande. Perfeito. Então ela precisa de um tempo para se adaptar a esse novo mundo, porque o vínculo com a mãe ainda é muito forte. Então uma separação muito abrupta. Sim. E assim, eu que sou sociólogo por osmose, né? Eu costumo sempre dizer que por isso tem criança que não larga o peito da mãe. E aí, às vezes, na enfermagem, quando eu trabalhava na enfermagem, a mãe falava assim, ele não larga meu peito, se tirar daqui, ele não está nem mamando mais, Flávio, olha aqui. Aí a criança realmente estava com a boca só encostada no seio da mãe. Afeto. Né? E aí quando afastava, começava o chororô. Aí encostava ali. Ou seja, eu, por conta dessas coisas que eu li, que eu estudei, eu entendi que a criança sai do útero e quando ela está encostada no seio, no calor, talvez aquele ambiente seja o que mais se aproxime à lembrança, a lembrança afetiva, né? A memória afetiva que ela tem do útero. E isso vai se perdendo muito devagar. Muito devagar. Uhum. Essa separação vai acontecendo na medida em que ela começa a interagir com um novo mundo. Mas essa interação não é de uma hora para outra. É uma adaptação. É uma adaptação. Até porque quando o bebê nasce, ele é totalmente dependente, né, Flávio? Sim, é verdade. Ele é totalmente dependente. Ele não é um filhote que sai andando, já explorando o quintal. Meu pai falava filhote de saracura, né, papai? Não é? Papai Aí vai falava dizer, até essa separação ela é construída junto com a mãe. A mãe tem que querer que essa criança cresça, se liberte, se desenvolva, sabe? E a mãe, por N motivos que a gente não vai julgar aqui, mas a mãe, no lugar de fazer isso, ela continua fazendo isso. E vale lembrar que nós não estamos falando aqui de abrir mão da proteção, não abrir mão do cuidado, não é isso, né? Não é mas isso. É dar independência. Isso, né? autonomia. E você sabe que eu não sei como é que é no magistério, mas na enfermagem, a gente devia conhecer isso só pela forma como uma criança chega enrolada no posto de saúde. Quando chega com 30 mantas, 15 cobertor e um termômetro, um aquecedor ali dentro, a gente já sabe que aquela mãe é essa super protetora, entendeu? É bem assim mesmo, é bem assim. Não sei se na educação infantil vocês têm a mesma leitura. Assim, a gente tem a mãe super protetora. Eu tenho uma história minha engraçada, que minha filha, quando entrou na educação infantil, a professora teve que me chamar para conversar assim, um pouquinho, com jeitinho, porque eu mandava muito lanche. Mas era a minha ideia. Porque se ela não quisesse comer isso, ela ia poder escolher isso, ia poder escolher isso. Não, mãe, não precisa mandar. Então, quer dizer, a gente tem essa tendência mesmo, é um exercício que a gente faz. Tanto é que na brincadeira com adolescentes, né? Eu que faço trilha, esse negócio todo, né? E tempo de igreja eu trabalhava muito com os adolescentes. E aí geralmente eu pedia para olhar a mochila da molecada, até para ver alguma coisa, às vezes que não indevida que podia estar sendo levado escondido ali, né? E aí tinha aquelas mochilas muito arrumadinhas, né? Mas sua mãe que arrumou essa mochila, moleque? Porque todo mundo era bagunçado, né? E o adolescente que tinha com a mochila muito arrumadinha, você já sabe que ele teve ajuda de uma mãe cuidadosa. É isso aí, é bem assim. E a mãe cuidadosa, ela vai ser cuidadosa para sempre. Sim, né? Verdade. E às vezes são os nossos, eu sempre falo isso, às vezes são os nossos filhos que nos ajudam. E pelo amor de Deus, gente, eu não estou fazendo nenhuma crítica aqui à mãe cuidadosa não, tá? Por favor, a gente só está falando aqui de tipos de mãe, né? de perfis, né? Estou falando aqui de perfis, né? Longe de mim fazer qualquer julgamento aqui às mães cuidadosas. A Sandra Regina Chaves disse que além de uma grande referência, a Carla da Luz, nossa entrevistada aqui, é uma excelente profissional que eu tive o prazer de trabalhar com ela. Mesmo não sendo diretamente. Parabéns, né? Obrigado, Sandra, pelo seu depoimento aqui. Muito obrigado a todos vocês que estão aí ligados no nosso programa aqui. Deixa eu destacar para você que a entrevista com a Carla estará disponível para você no meu Facebook. Eu sei que a galera que vai querer ver depois, assistir depois, etc. Dá até para você fazer a sua... Quem está estudando aí, pensando em monografia sobre educação infantil, dá uma ouvida no que ela está dizendo aí, acrescenta lá, não esquece de dizer que foi do programa Flávia Azevedo.
Você coletou esse material informativo. É verdade. Mas lá na citação. Mas vai ficar disponível, a citação, vai ficar disponível aí no Facebook para quem quiser. E vai estar também no meu canal no YouTube, né? E eu tenho assim, um prazer grande de receber aqui a professora Carla da Luz, e a Sandra Regina diz que foi na creche Tereza. Na creche Tereza. Na creche Tereza. Ela está dizendo aqui. Manda um beijo para ela, Sandra. Abraço aí, pode falar com ela aí. Oi, Sandra, beijo. Me deu que a gente não se vê. Obrigado, Sandra, pela sua participação aí. Bom, nós estamos então falando aqui sobre educação infantil, gente. Já fizemos aqui uma timeline sobre os estímulos, né? E o aprendizado? Porque eu já ouvi algumas teorias de que, por conta desses muitos estímulos, e eu acabo sendo meio forçado a concordar, parece que essas crianças conseguem aprender um pouco mais rápido, por conta dessa rapidez também da vida. Quer resolver um problema na internet, entrega na mão do seu neto, do seu filho, que ele vai resolver um negócio que você não consegue resolver. Eu, de vez em quando, estou apanhando no Instagram, falo com a minha filha de 16 anos: filho, como é que resolve esse negócio aqui? Pai, aperta aqui, aperta ali, aperta aqui, e pronto. E pronto, né? sabe? Minha filha tem 16 anos, mas tem uma molecada aí de 8 e de 7 que também é igual, que resolve problemas de nós adultos, né? Então, realmente, a moçada vem, parece que com um chip mais moderno também, né? Eles são HD e nós somos analógicos. Eles são digital, nós somos analógicos, né? É mais ou menos isso também? Ou não? Olha ou essa só, percepção não é mais correta? Eu vejo assim, lá no nosso trabalho no município, eu vejo que quando as crianças, porque do 0 aos 6, que é a categoria que a gente trabalha, né, na educação infantil, eu vejo as crianças muito mais interessadas em descobertas, sabe? Uhum. Eu acho que quando eles fazem 7, 9 anos, aí eles vão mais para esse mundo da internet, da busca na internet e tal. O que eu percebo, assim, as crianças muito curiosas em descobrir o mundo. Quer saber como é que as coisas funcionam, por que você se veste desse jeito, por que as coisas são daquela forma, por que esse fulano nasce assim, por que o sol é assim. Inclusive, esses são um dos nossos elementos inspiradores para os nossos projetos pedagógicos, para trabalhar com eles. A gente busca das indagações deles respostas para poder ajudá-los a conhecer o mundo. Uhum. Por exemplo, a gente tem uma parte do nosso projeto que a gente chama sobre as hipóteses infantis. Eles colocam pra gente o que eles querem saber sobre determinado assunto. Aí as perguntas são as mais divertidas, engraçadas possíveis que você pode imaginar. Então, quer dizer, isso mostra pra gente que nessa fase de 3, 2, 3, até 5 anos, eles estão querendo saber como é que as coisas no mundo se colocam. Como é que as coisas se... Eles são muito curiosos, Flávio, também com relação à natureza, as questões da natureza. O sal vem da onde? Nós temos na nossa região rural, lá em Tanguá, alunos que nunca foram à praia, não conhecem o mar. E um período atrás nós tivemos uma professora que fez um projeto para levar as crianças para conhecer o mar, porque eles não sabiam de onde vinha o sal. Sim. E nas hipóteses deles apareceu assim, o sal dá dentro de uma fruta, o sal se compra no mercado. Eles não sabiam de onde vinha o sal. Aí a professora fez todo um projeto para poder ensinar. Então a gente vê que com as crianças eles têm muita ligação de descobrir como as coisas acontecem. Da onde nasce o bebê. Até porque, de repente, os pais têm uma certa dificuldade de explicar também esse processo do sal, né? Porque o azeite você consegue explicar, não é da azeitona, que você espremeu ali, né? Aí você usa o caldo de cana como referência, a criança vai entender, né? Que o azeite é alguma coisa... E o sal talvez seja a mesma coisa, né? E aí o pai às vezes já não tem tanta habilidade, e até né? a educação esse conhecimento dele, né? científico que a gente tem escolaridade acesso, suficiente para poder explicar como é que é aquilo, de juntar água e tal. E ainda mais a criança que nunca viu o mar na vida, fica mais complexo ainda para explicar o que é esse tal de mar. Porque eu lembro mais ou menos, não sei se está me fugindo a memória, que o projeto veio por conta dessa questão assim, colocar sal na comida, a comida está sem sal, o que é sal, merenda da escola, enfim, surgiu desse... A gente tem vários exemplos de projeto. Por exemplo, a gente está agora num projeto na creche Tereza Campins, que lá na creche, você já foi lá, você já viu, tem aquela árvore bonita, flamboyant. Uhum.
E na nossa formação com os professores, surgiu a ideia de trabalhar com as crianças, da onde veio aquela árvore que as crianças gostam tanto de brincar ali embaixo. Que espécie é? Quem plantou? Como que ela apareceu ali? Por que ela dá a flor daquela cor? As crianças fazem esse nível de pergunta. Sabe aquela pergunta dos primeiros cientistas? Sabe aquelas perguntas dos primeiros cientistas? São essas perguntas características da educação infantil. Sim, sim, sim. Que a gente não deveria perder, Flávio, ao longo da vida a gente perde. Você falou agora há pouco da pergunta do onde vêm os bebês, né? E assim, essa molecada de hoje não se contenta mais com aquela espera de cegonha, não, né? A turma do meu tempo engolia essa conversa de cegonha, ovo de Páscoa, né? De Papai Noel que desceu na chaminé. Uhum. Mas essa molecada de hoje, com esse HD muito mais potente do que a nossa memória analógica. É isso mesmo. É outra forma, né? Que você traz essas informações. Nós né? temos um teórico que a gente tem trabalhado com ele agora nos últimos anos, é um pesquisador brasileiro chamado Paulo Fogg, ele é professor da Unicinos, que é uma universidade lá do Rio Grande do Sul, que a gente tem trabalhado muito essa questão assim, de ter uma escuta sensível com as crianças. O que seria uma escuta sensível? É muito difícil, Flávio, saber o que a gente vai propor para um grupo de crianças de 1 ano e meio, 2 anos. Não é uma tarefa simples, uma professora com um grupo de 15 crianças, 10 crianças nessa faixa etária. Sim. A gente tem descoberto que só olhando e observando o grupo, a gente consegue pegar os centros de interesse, para onde eles querem caminhar, o que eles gostam de comer, o que eles gostam de brincar, porque eles sinalizam para a gente isso comportamentalmente, não por palavras. Sim. Então a gente tem incentivado, feito formações com os professores nesse sentido, desse observar atento. Porque uma das grandes curiosidades dos pais é assim, o que vocês fazem com essas pequenininhas? Acho que a gente fica brincando, batendo palminha, fazendo... Mas é por isso que eu disse para você agora há pouco, que eu acho que a educação, ela ficar trancada em 4 paredes, né? Você acaba... de alguma maneira, castrando o profissional de educação, você tira espaço dele, se ele estiver num ambiente maior, com gramado, com outros instrumentos, e também essa manifestação do interesse dessa criança, de que ele vai querer. Né? Aí nesse projeto da creche, por exemplo, as crianças estão nessa descoberta. A primeira diretora da creche já foi lá, se apresentou como quem foi a primeira que plantou a árvore. Aí agora... Sexta-feira vai a visita da Secretaria de um técnico do meio ambiente falar sobre a espécie da árvore, quais são as que deve ser o características. Lucas Roque, né? Deve ser o Lucas Roque. Deve ser o Lucas Roque. Isso mesmo. Que é uma Quer grande dizer, figura. a gente tenta fazer com que essas crianças da educação infantil, elas entendam o mundo, elas descubram o mundo. E agora para nós, com mais uma pegada que é a questão do valor estético e cultural, desse olhar sensível que a gente pode estar desenvolvendo com as crianças. Mas ao mesmo tempo que tem tudo isso, tem conhecimento científico, tem vivência, tem história, tem brincadeira, tem criatividade, tem alegria, tem motivação, porque a infância não pode faltar isso. Não pode ser o conteúdo chato, tipo DVzinho, né? Não pode, porque aí você mata a criatividade da criança. Você mata vou usar um termo aqui que Cíntia até gosta muito, esse etnos investigativo, que é essa coisa de fazer as pesquisas científicas, né? E a gente não pode fazer com que isso morra nas crianças, porque lá no adolescente, quando ele for estar lá no ensino médio, no segundo segmento, ele vai precisar desse etno investigativo de novo. Né? E as respostas não podem ser dadas e prontas, elas têm que ser construídas. Por isso que tem que ter muita experiência, demonstração, convivência com a natureza, igual você está falando, observações. A gente está nesse caminho assim árduo de estar fazendo nas formações com os professores, levar essa descoberta. Porque essa descoberta também nos professores, em nós adultos, ela não vai acontecer de uma hora para outra.
eu preciso viver meu processo, a outra professora precisa viver o processo dela, e assim a gente vai se construindo e sensibilizando as crianças nessa descoberta mais sensível do mundo. Perfeito. Bom, seguindo aqui com os recados que chegam da torcida organizada aqui da nossa convidada hoje, para você que está chegando agora, nós estamos recebendo aqui a professora Carla da Luz, ela é coordenadora de educação infantil na Secretaria de Educação de Itanguá. São 30 anos de magistério e 25 anos de coordenação, minha gente. Não é pouca coisa não, viu? Letícia diz que 2 coisas fazem o olho de Carla brilhar: educação infantil e Clarinha. É verdade, ela Letícia acertou. Beijo, Letícia. Eu imaginei que ela tinha acertado, ela sempre acerta. Amanda Lopes Flor diz assim: grande mestra da educação infantil. Obrigado, Amanda, pelo seu comentário, Amanda, aqui. Ju Garcia diz: boa tarde, minha querida primeira professora e agora companheira de trabalho da educação infantil de Itanguá. Aprendi e continuo aprendendo muito com ela, e a Ju colocou aqui um coração. Ju, beijo, nós somos 3 aqui, Cíntia ali atrás, eu e Carla. Você botou um coração só? Tem que ser pelo menos 3, Ju, pelo amor de Deus, né? Eu fiquei agora enciumado com esse coração só para Carla aí. A Sandra diz assim: minha eterna gratidão à creche Tereza, lá aprendi muito e hoje no Senadarte procuro fazer tudo o que aprendi, afinal também tem crianças na idade da educação infantil. Gratidão é a palavra que resume, diz aqui a Sandra. E o nosso queridíssimo Odilei passa por aqui também dizendo: boa tarde, é um privilégio de trabalhar com essa profissional fenomenal. Carla e sua equipe são fora da curva. Gratidão pela parceria. Eu lembrei até do Giovanni Prata com esse fenomenal. Lembra daquela novela agora? Esqueci o nome da novela, acho que era a Senhora do Destino, né? Que era o José Wilker, que tinha aquele personagem engraçado que falava do fenomenal. Aproveitando, manda um abraço para a Cíntia, disse aqui a Amanda Lopes Flor. Obrigado, Amanda. Abraço foi dado. Ela está ali agradecendo. Muito obrigado aí pelo carinho. E já tem até recadinho para você aí, Amanda. A Cíntia já escreveu para você. Carla, vamos falar da importância. A gente está discutindo aqui o professor, discutindo o olhar da escola e tal. E aí falamos rapidamente aqui da mãe e tal, mas vamos falar um pouco da família nesse processo educacional. Porque na minha concepção nós temos não é uma regra, nós temos uma parcela grande de responsáveis que transfere a responsabilidade deles para a escola. Não só para a escola, para o professor de balé, para o professor de capoeira. Eu costumo dizer que tem crianças que têm uma agenda mais cheia do que a minha de jornalista, né? O cara de manhã vai para a escola, de tarde ele tem capoeira, balé, não sei o quê, catequese, e o karatê, natação, escolinha de futebol. Isso cada vez mais cedo, né? Eu não sei se isso é bom, né, cara? E sobretudo quando isso é colocado na agenda dessa criança, que é para me ver livre dela, né? E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso, e lembrando aqui uma entrevista que eu fiz com o professor Betinho, né? E agradecer, e mandar um abraço aqui para o professor Betinho, e mandar um beijo grande, um abraço carinhoso para o meu amigo Jardiel Gomes, que esteve aqui também dando entrevista para a gente, dizendo que isso não é uma entrevista, é uma aula de como ser educador. Escreve aqui o Jardiel. Jardiel, meu amigo querido. Abraço, Jardiel. Beijo, Jardiel. E aí o professor Betinho dizia o seguinte, que o grande problema da educação é que as crianças chegam no ambiente escolar sem conhecer a importância de palavras como muito obrigado, por favor, com licença, me desculpe, né? Que são coisas que você tem que... Né? E aí o professor Betinho ainda ilustrou. A professora precisa parar aquela aula onde está ensinando que 2 mais 2 é 4, né? Para falar: fulaninha, não chuta o coleguinha, fulaninha, não morde o coleguinha, né? Ou seja, coisas que deveriam vir prontas de casa. E aí eu queria conversar com você aqui agora sobre esses elementos tão importantes que não podem ficar de fora desse processo, porque eu entendo que tirá-los do processo é um peso muito grande que se coloca na educação, né? E essa moçada tem que participar, sim, né? sim. Que são os pais, que são os responsáveis, que é a família. Como é que é isso? Como é que você vê a importância desses elementos nesse processo educacional? Olha, Flávio, assim, vou falar pela experiência que nós temos, né? Como as crianças convivem, elas ficam de 8 às 17 horas na creche. Então, esses elementos acabam que a gente trabalha em grupo. Por favor, sim,
brigar, desculpa, né? A gente não trabalha com castigo, punição, é sempre conversa, diálogo, tal. Agora, o que eu percebo nas famílias nos últimos anos, que era diferente lá quando eu comecei, eu percebo as famílias muito perdidas na hora de traçar linhas para educar seus filhos, muito perdidos. Tem pais que se acham, que se colocam no lugar de amigo, só de amigo do filho, aí esquece do lugar da autoridade. Tem pais que não têm coragem de brigar, de corrigir, porque se sentem culpados, porque já ficam assim. Nós temos casos de famílias que, por exemplo, a mãe e o pai ficam o tempo todo em Niterói, Rio, vem embora no sábado de manhã. E essa criança fica com os avós, outros familiares. Então eles se sentem culpados dessa ausência e querem suprir essa ausência de outras formas. Então, nesse caminho onde as coisas se perdem, os pais ficam muito confusos. E é nesse caminho que esses elementos se perdem. Porque fica o caminho do tudo permissível. Sabe, eu não posso chamar atenção, ali eu não posso, aqui eu posso. Eu vejo as famílias muito perdidas. Mãe solo, também, muito sofrida com fins de relacionamento. Então, assim, casamentos desestruturados, isso tudo, as crianças que estão lá, a gente está recebendo esse conjunto de coisas. E eu noto que nessa complexidade da vida moderna, isso se perdeu, que eram princípios que nós tínhamos. Eu não sei por que questão, não vou julgar se era melhor ou pior, mas que os nossos pais faziam com a gente com mais segurança. Hoje eu vejo muito poucos pais com segurança para poder corrigir, para poder encaminhar, para poder conversar, bater um papo franco. Eu vejo as mães às vezes tristes, perdidas, os pais também. Eu acho que é nesse sentido que as coisas se perdem. Porque, fazendo assim uma comparação contextual de sociedades, eu vejo um monte de gente falar assim, isso é culpa da gravidez na adolescência. Tá, mas antigamente, no tempo da minha avó, as meninas casavam com 15, 16 anos e já engravidavam. Adolescentes, praticamente. Né? A única diferença é essa saída para o campo do trabalho. Né? A única diferença, mas hoje, por vezes, as mulheres às vezes até têm seus filhos depois dos 20 anos. Né? Eu nunca concordei que o problema da sociedade é a gravidez precoce, etc. E tal. É claro que se houver planejamento é muito melhor, né, o funcionamento das coisas. Mas eu não entendo como a chave do problema, né, a pedra filosofal que vai resolver isso principalmente por conta disso, que quando você vai lá atrás, os casamentos eram muito mais cedo. Né? As mulheres casavam muito mais cedo. Né? Você vai pegar aí, qualquer pessoa que estiver nos assistindo aí, pode fazer a timeline aí, pergunta a idade que a vovó casou, ou a mamãe, dependendo da idade. As meninas casavam com 16 anos, com 17 anos, né? E logo engravidavam, porque não tinham os métodos de contraceptivos que nós temos hoje, etc. E tal. Então eram mães muito novas também, né? E sem metade das informações e estímulos que nós temos hoje. Eu vejo hoje, assim, na sociedade atual, a infância está precisando. A gente tem visto isso no noticiário sempre, né? Você vai confirmar comigo. As notícias de abuso infantil e tal. Então, nós precisamos de uma... A gente até conversou sobre isso antes, né? De uma política que proteja a infância. A infância precisa ser protegida. Não há mais aquele mito da infância feliz. Hoje a gente vê crianças que não têm infância feliz. Sim. E a gente está vendo esse noticiário agora de monte. Me parece que isso sempre existiu, só que agora a coisa vem à tona, né? Assim como a violência contra a mulher. Apenas virou notícia. Isso. Né? Só que hoje a gente tem consciência que a gente tem que ter uma política séria voltada para a infância. E essa política séria voltada para a infância, ela envolve a creche, a escola, você da área de saúde, a saúde, o direito às vacinas, ao pediatra, o direito à boa alimentação, acompanhamento aos pais e às famílias. Mas Carla, você sabe que eu acho que tudo isso está acontecendo. O problema é que quem toma essa decisão não são os atores que são especializados nisso. É lá no Congresso Nacional. Ah, sim. Você acha que é uma coisa que vem muito
É lá no Congresso Nacional, que por vezes é formado por abusadores, por vezes é formado por pedófilos, por vezes é formado por pessoas que não têm nenhum resquício de preocupação, não têm formação. Entendeu? Até porque nós estamos falando de um Congresso de 532 deputados e 81 senadores, que não são originalmente do eixo sudeste, onde as coisas são mais modernas. Nós estamos falando dos caras que vêm do norte e nordeste, com aquele ranço ainda patriarcal, machista, e aí temas como esse aqui batem lá, eles são maioria. A gente porque precisa de uma política nacional para a infância. Pois e quem é que vai pensar política nacional? Infelizmente, uma pena que não é Carla da Luz. Quem vai pensar política é Zezinho das Couve, fulaninho da pipoca, não sei quem da ambulância, lá no Congresso Nacional. Porque, por exemplo, assim, num país... Não é complexo isso? É complexo, vou te dar Porque você já identificou, todos nós aqui já fizemos um raio-x do problema. Mas bota isso na cabeça do deputado. Porque essa questão do abuso que nós estamos falando aqui, por vezes nós temos os caras lá que são abusadores. E ele sabe que se criar uma política contra isso, ele vai estar colocando uma foca no pescoço dele. Quantas vezes nós estamos aí olhando aí o noticiário nacional e parece o seu deputado lá, o seu governador, o seu fulanão, com seus 70 anos, casado com a menina de 20. A gente precisa de uma política séria no Brasil para a primeira infância. Vê um exemplo? Entendeu? Então, assim, esse cara com 70 anos casou com a menina de 20. Vamos conversar sobre o comportamento desse sujeito em relação a olhar essa preocupação com a infância? Será que ele tem essa preocupação? Né? As redes de pedofilia aí, entendeu? Que se estouram todo o tempo. Então, assim, cara, eu acho que o grande problema é que na arena onde esse assunto deveria estar sendo pensado, discutido, para efetivamente se tornar política pública, nós temos pessoas totalmente desinteressadas em tratar disso. Precisa. A provocação que fazemos aqui via mídia, conversando com o profissional de educação, está acontecendo. O negócio é isso reverberar lá nesses espaços. Né? Porque precisa de uma proteção. E a infância, ela é uma fase da nossa vida muito cruel. Por quê? A criança ela não se defende sozinha, ela precisa de vozes que se levantem a favor dela. Perfeito. Então, mas aí que está mais perto. Essas vozes precisam se levantar. Usando aqui um termo de Milton, Milton Santos, e aí é mais perverso ainda, porque essas vozes que deveriam levantar e defender essa criança, por vezes é o abusador, que é o tio, que é o pai, que é o avô, que é o... Compreende? Compreendo. Né? Olha que complexo isso. E como é que o Estado entra dentro de uma casa para tomar providências em relação ao abuso que esteja acontecendo contra essa criança, se o abusador é o chefe da casa? Né? E por vezes com conivência da mãe, da avó, da tal, que sabe e não precisa ir no Nordeste, não. 3 anos atrás, aqui no Rio Vermelho, uma menina de 9 anos foi hospitalizada, porque estava sendo abusada já há algum tempo, trancada no quarto, amarrada pelo padrasto, e a mãe era conivente. A mãe acobertava tudo aquilo. Deu cadeia, deu não sei se você soube disso à época e tal. Uma criança, cara. A mãe, que deveria ser a figura que ia defender aquela criança, acobertava os atos do padrasto. Olha que absurdo. Mas o seu exemplo reforça isso, que a gente precisa de instituições e de políticas que defendam a infância, porque dentro da própria casa a infância não está protegida. Pois é, olha que complexo isso. Né? Isso é muito difícil. E aí precisou que um vizinho desconfiasse de uma situação que viu e tal, e comenta com um, comenta com o outro, e alguém teve a coragem de chamar conselho tutelar e tal, foram na polícia e pum, e pegaram. E isso nos mostra, assim, como que se não fosse o vizinho fofoqueiro, certamente deve estar chamando o vizinho de fofoqueiro, está se metendo na vida dos outros. Né? Então, se não fosse o vizinho fofoqueiro curioso, a criança ia morrer. Porque foi internada no Hospital das Vargas no estado já grave. Estado grave de saúde, porque não se alimentava, porque não comia bem, sendo abusada o tempo todo. E aí isso só mostra, assim, só para concluir essa ideia, né? Isso só mostra, assim, que no nosso país a política de infância ela é frágil. Num país que escolhe que a mulher tem uma licença maternidade de no máximo 6 meses e que após 6 meses ela tem que voltar para trabalhar, ela precisa de uma rede de apoio para poder voltar a trabalhar.
num país onde a cultura que você acabou de expressar aí é uma cultura que legitima algumas práticas que violam o direito da infância, a gente vê que a gente precisa muito avançar nesse campo. Porque a creche faz parte desse campo, como eu falei antes, a creche, a escola, o setor de saúde, as leis, como você falou lá em cima no Congresso, todo um conjunto de coisas que dê às nossas crianças um direito. É uma iniciativa que tem que ser criada a muitas mãos, né? Isso aí. Que dê a condição da nossa nação poder construir um futuro melhor através da nossa infância. Porque senão, aquilo que você acabou de falar, é só uma repetição. E até certo momento frustrante, porque você que fica num fronte de coordenação de um segmento, eu acho que tem determinada hora que você olha para o espelho e acha que está enxugando gelo, não? Você fica assim, porra, será que vale a pena esse esforço de planejar, de coordenar, de pensar, de estudar, de comandar um grupo, de vamos lá, né? Eu fico achando que às vezes é meio que frustrante. Porque tem horas que você depara com situações difíceis. Tem atores que estão remando contra aquilo que... Né? Um negócio assim. No país que se escolhe, por exemplo, que a criança tem que estar na creche, o governo federal tem que dar subsídios aos municípios para que construam creches. E não é só construir o prédio. E a folha de pagamento desse município, como é que fica? Os profissionais que vão trabalhar, a formação, o salário. Então, tem por trás toda uma estrutura que o nosso... Aí você me fez a pergunta lá no início da entrevista, né? O que precisa avançar? Precisa avançar nessa estrutura. Certo. É muito bom para a criança estar na creche. A creche hoje ela é a opção da família. A obrigação da matrícula é para as crianças de 4 e 5 anos. Né? Então a família opta. A família teria que ter o direito de escolher. Eu quero colocar ou não quero colocar. A mãe tem condições, quer ficar com seu filho, ela fique. Mas se ela não tem, ela precisa trabalhar, o casamento não deu certo, alguma coisa na vida fugiu a regra, tem lá minha vaga garantida. Porque se a gente não fizer essa rede de proteção, Flávio, eu vejo muito poucas possibilidades de reais mudanças no país através da educação. Entende? Precisa. E para as nossas comunidades, as crianças de todas as origens. A gente às vezes pensa muito na criança carente, né? Que está muito desprovida. Mas até para aquela que a família teria condições de ficar com ela em casa, ela ir para a creche, o desenvolvimento delas, minha equipe aqui não me deixa mentir, né? Falando em equipe, mandar um beijo para as meninas. Que quando a criança entra na creche, o desenvolvimento dela é tão grande, a questão do desenvolvimento não só cognitivo, mas de socialização, de descoberta, de autonomia, que a creche é boa e a educação infantil é boa para todo mundo. Esse discurso de que a creche é boa só para, tipo assim, aquela criança está passando por determinadas privações. Não, ela é boa, a creche é boa para todo mundo. Isso que o nosso país tinha que acordar, sabe? Os governantes, como a gente está falando aqui, tinha que acordar. A creche é uma fundamental ferramenta para que a nossa sociedade possa avançar. A educação infantil ela é fundamental. Por isso que eu me apaixono, se deixar, eu fico... Não, cara, sim, mas tá ótimo aqui a nossa conversa. Inclusive, eu já acabei de descobrir que você precisa voltar aqui para seguirmos essa conversa nossa aqui, porque está muito legal e eu estou dizendo isso porque eu entendo que nós da imprensa somos responsáveis também por estarmos provocando esse debate, provocando essa reflexão, né? A educação consegue entender determinadas questões, né? E como que a gente reverbera isso para a sociedade? Através da mídia. Entendi. Né? Entende? E, assim, não adianta a gente ficar fazendo discurso de ordem ideológica política, como a gente está vendo a mídia fazendo aí, e esquecendo essas questões que são tão fundamentais. Né? E perde-se muito tempo com bobagem, e essas questões que são essenciais para a estrutura de uma mudança da sociedade acabam passando despercebidas, porque por vezes não dá ibope, né? Não chama atenção, não gera polêmica. É interessante que na creche as crianças ficam de horário integral, né? Então elas ficam de horário integral até os 3 anos. Aí quando muda, aí vem a política que o governo federal tenta, né, desenvolver da educação em tempo integral.
Porque o que a gente mais ouve é os pais com pena porque as crianças não vão estar mais integralmente no espaço. Mas hoje, Flávio, eu lembro que lá no início eu tinha inocência assim, eles vão sentir falta, é porque não vai ficar mais o dia inteiro, né? Era mais prático a criança estar aqui o dia inteiro. Não. Quando acaba esse processo, o grande número de relatos que temos é porque é bom. Vai fazer tanta falta. Poxa, eu gosto tanto, meu filho desenvolveu tanto nisso. O meu filho vai sentir falta. Sente tanta saudade daqui. Lá na creche, quando a gente faz festas, as diretoras são testemunhas disso. As crianças que já passaram pela creche pedem para ir nas festas, porque querem rever a creche. Então, assim, é bom para todo mundo. Né? Eu tô com essa frase assim na cabeça, é bom para todo mundo. E aí o governo federal está aí com esse projeto de ampliar a educação para uma educação de tempo integral, porque aí aquilo que você falou aqui, a aula de balé, ela pode estar dentro do quadro de horário, por centro de interesse. A criança que gosta mais de uma coisa vai fazer uma coisa, gosta de outra, vai fazer outra. Eu sou meio contrário a esse negócio de usar a educação integral com esse discurso da muleta, sabe? Não, porque senão vai ficar na rua. Peraí. Ou nós temos um projeto pedagógico, que aí você vai envolver esse tempo integral dessa criança, porque essa conversa de que vai ficar na rua, porque os pais não estão tendo condição. O governo não tem que estar assumindo. Quem pariu o Mateus que o balance. Desculpa quem quiser achar grosseiro o que eu estou dizendo. Mas agora, se é um projeto pedagógico, onde nós temos X tempo de que essa criança precisa estar no ambiente escolar, para uma forma... Aí ok, aí eu concordo que a criança até durma na escola se quiser. Não, porque tem um negócio aqui que tem que aprender de madrugada, tem que acordar 3 horas da manhã. Ok, conta com o meu apoio. Mas não vem com essa conversa de que porque as famílias estão... Eu considero isso uma muleta. É um discurso assistencialista. Exato, e me incomoda isso, entendeu? Agora, se nós estamos pensando aqui na educação, com profundidade, né, de maneira estrutural, para nós efetivamente vermos o efeito disso numa sociedade futura mais equilibrada, mais igualitária, mais responsável, né? Mais inteligente mesmo, né? Mais criativa, ok, perfeito, né? Eu não gosto desse discurso. Que é só para tirar da rua. Que é só para tirar da rua, essa coisa e aí não tem uma proposta do salvador da clara, pátria. Exatamente, entende? Então, esse dia até teve uma profissional aqui de educação que falou assim, Flávio, mas você é quanto? Eu falei, sim, se você vier usar a educação como qualquer segmento que você vai usar como muleta, eu fico chateado. O esporte, a cultura, o lazer, a educação. Não use como muleta, como se fosse um quebra-galho ali, porque... Sim. Agora, se é uma proposta que nós temos aqui, com pesquisas que comprovam que daqui 10 anos a gente avançou por conta daquela prática, ótimo. É isso mesmo. Né? Porque com proposta séria vira legado. Perfeitamente. Vai chegar um momento... Você consegue ver a sociedade hoje sem o pessoal, os chamados mata-mosquitos? O Programa Municipal de Combate à Dengue. Sim. Né? Que a gente chama de mata-mosquito. Essa moçada aí, em vários municípios, eles não são concursados, eles são contratados. Você consegue ver os municípios sem a figura desses profissionais? Depois de 25 anos que eles estão trabalhando, entrando de porta em porta, botando um remedinho lá do mosquito. Então, não existe mais a máquina pública sem esses profissionais. Por quê? Porque houve se tornou um legado, né? Percebeu-se que aquela proposta, e eu entendo que várias nuances da educação, elas têm que ter esse caminho também. Não pensando apenas em gerar emprego, e isso é perfumaria, né? Questão, pelo menos no meu olhar aqui, de alguém que está olhando de fora. Você tem toda a autoridade, tá? Para dizer assim, não, Flávio, não funciona, você não está errado, esse entendimento seu. Mas se existe uma proposta pedagógica dessa criança ficar de 7 horas da manhã a 8 horas da noite, seja na escola, por conta de um resultado futuro bem benéfico para a sociedade, para o próprio indivíduo, que vai ter uma intelectualidade melhor, perfeito. Sim, né? É por aí. Eu acho que é por aí. Com todos os financiamentos necessários, logicamente, tal, com toda a estrutura que é preciso oferecer. Né? Tem uma reclamação aqui da Sandra Regina Chaves, dizendo assim, Flávio, cadê Cíntia? Não é para ficar só nos bastidores, não. Essa dupla da aula. E ainda botou aqui um emotionzinho com um coraçãozinho para você. Vem aqui, Cíntia, dá um tchauzinho para a galera. Dá um tchauzinho. Ela ficou com vergonha, Sandra. Você está tímida,
Aí ela Oi, aí. Sandra, tudo bem? Olha a Cíntia aí, gente, tá vendo? Eu acho que o povo não estava acreditando que você estava aqui, Cíntia. Um beijo para minha amiga Cláudia Faria, que está aqui nos acompanhando, obrigado. A Amanda diz assim, mas Flávio, hoje é difícil ter um casamento nessa idade. As meninas engravidam cedo e não tem a companhia do pai da criança por perto e acabam todos sofrendo com isso. Mãe, avó, principalmente as crianças, remetendo à conversa que nós falamos ali atrás da gravidez, né? Na adolescência. Não, sim, Amanda, eu concordo plenamente. Eu só quero dizer que a gravidez na adolescência, elas acontecem, antigamente só acontecia dentro do casamento, mas as meninas eram tão despreparadas e não tinha posto de saúde que oferecia o médico, o enfermeiro, preventivo, as orientações, a escola com uma galera muito preparada para poder ajudar em termos de conhecimento. Essa mãe, por vezes, a menina já engravidava cedo e casava cedo porque a mãe não conversou sobre sexo, porque, né? É o que tínhamos essa mulher entrava muito mais desinformada nessa vida adulta, era meio que até forçada, né? Em casamentos arranjados, aquela coisa toda e tal. E nós estamos falando de um tempo em que as coisas não eram tão complexas, né? Mas era uma pessoa em formação também, né? É uma discussão até, um programa até meia-noite, Amanda. E Sandra está dizendo aqui, Cíntia com vergonha? Ué, Cíntia, ela está dizendo aqui que você é sem vergonha, entendeu? Esse é ótimo, Sandra. Abraço, Sandra. Bom, gente, para você que está chegando agora, estamos recebendo aqui a professora Carla da Luz, coordenadora de Educação Infantil da Secretaria de Educação de Tanguá. Deixa eu lembrar aqui dos meus parceiros aqui do programa Flávio Azevedo, que é extremamente importante lembrar dessa galera. Deixa eu lembrar aqui do meu amigo Leandro, que está fazendo uma promoção bacana lá no Hortifruti Ferreira, na Serra do Sambê. Vai ter um negócio lá do Vale Compras. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu lembrar aqui. Nas compras acima de R$50 você ganha um cupom para participar do nosso sorteio. Um vale de R$150 em compras no Hortifruti Ferreira, lá na Serra do Sambê, hein? Olha aí, galera. Então, já vai ser amanhã essa brincadeira, né? O Vale Compras, a data aqui é 18/11, então fiquem ligados nessa possibilidade aí, lá do Hortifruti Ferreira, na Serra do Sambê. Deixa eu lembrar aqui ainda para você que está aí na nossa companhia, deixa eu encontrar aqui os mais outros parceiros aqui. Mandar um abraço para o Alex, que esteve aqui ontem, com a galera representando a Decora Brasil, que é parceiro nosso aqui também. Se você vai construir, vai decorar, vai reformar, está pensando no Natal, para o Papai Noel descer na chaminé maneira aí na sua casa, mais novinha, bonitinha, né? Vá lá na Decora Brasil, dá uma olhada lá nos valores. Você está pensando sobretudo em pisos e azulejos, cerâmica, vai trocar aquele chão aí, colocar um negócio mais bacana. Ele tem dos preços mais daquele material mais caro até aqueles que cabem no bolso de qualquer orçamento. Na Rua Doutor Matos, número 482, Decora Brasil. Deixa eu lembrar para você da Clínica Vivermed, lá em frente ao Hospital da Cibarga de Rio Bonito, com médicos, dentistas, psicólogos, nutricionistas e agora também com fisioterapia. Deixa eu lembrar aqui para você da Imperial Odontologia, que agora tem o seu plano próprio odontológico, né? E você tem o plano bronze, prata, ouro e VIP, e os serviços são de acordo com o plano que você contrata, e o planinho mais barato é R$ 29,90, olha só que mão na roda, né? Então tem para todos os orçamentos aí, e a Imperial Odontologia funciona lá no centro de Rio Bonito, na Praça Fonseca Portela, ali no número 45, a rua da Prefeitura, né, que é a rua Monsenhor Antônio de Souza Gens. Um abraço lá para a galera da Imperial Odontologia. Deixa eu mandar aqui um abraço para o meu amigo Cadinho. Cadinho sempre participa com a gente aqui. Cadinho mandou recado. Tá aqui, cadê o recado de Cadinho? Ah, tá aqui. E rapaz, não é só um não, hein? Ele mandou 3 recados. Cadinho é danado, rapaz. Meu amigo Lúcio Ricardo Marcelino sempre participa com a gente aqui. Deixa eu dar som aqui, vamos ouvir o recado do meu amigo Cadinho. Fala, meu irmão. Olha, eu estou te ligando para te dar um abraço, tá? Todo mundo da secretária, um abraço da professora.
Pois é, eu fiquei ficando dessa da minha irmã, mas o ano que vem está junto. Ela faz, o nome dela é Ana Adélia, fez 70 anos no domingo, tá bom? Ela não passou muito bem não, mas a gente comemorou só com um abraço, tudo, né? Tá bom? Um abraço. Flávio Cadinho, sou eu mais rápido. Um abraço para Sandra Regina Chaves e o companheiro dela, o pastor Steven, tá bom? Ficaram de vir na minha casa, não vieram até hoje. Agora estou em residência nova. Sandra, Cadinho, estou numa casa de repouso aqui em Rio Bonito mesmo, a Rua da Conceição, número 233. O horário da visita é de 3 a 5, tá bom? Se quiser me visitar com o pastor Esquiva, pode vir até final de semana. Dia de semana, sábado e domingo, se vocês trabalham, pode vir até sábado e domingo, tá bom? Obrigado, um abraço para você e prazer em falar com você e mandar mensagem para você. Você foi muito amiga minha no programa do Lael. Um abraço. Beleza, tá aí o nosso amigo Cadinho, aquele recado que ele manda sempre pra gente. Obrigado, Cadinho, sucesso para você. Obrigado pelo seu carinho aí, pela sua participação sempre. E para você que está chegando agora, estamos recebendo aqui a professora Carla da Luz, estamos conversando sobre educação aqui na nossa pauta. Agradecer os amigos aí que estão sempre nos prestigiando e antenados aqui em nossa programação. Bom, vamos aqui abrir o trem de pouso aqui do nosso avião, chamado Programa Flávio Azevedo, que já vai se aproximando a hora de irmos embora, né? E agora eu estou falando com certeza, sem nem voltar aqui mais vezes, porque estou faltando a gente tratar de um monte de assunto aí, Carlos. Mas está sendo um aprendizado. Eu concordo muito com o Jardiel, que nós estamos tendo aqui uma aula nessa tarde sobre educação infantil. E a pergunta que eu te faço agora é: o que você vislumbra para esse futuro da educação infantil, né? Você tem uma timeline aí de 25 anos, e daqui a 25 anos, onde nós estaremos? O que você pensa? Não, olha, de coração, meu sonho é ver todas as crianças na creche. Sabe, essa é aquela coisa assim das crianças irem procurar vaga, tem vaga. Sim. Não tem mais problema de vaga. Aquela correria que fica, né? Não, e aí tá todo mundo. Liga pro vereador, liga pro secretário, chama o prefeito, fala com não sei quem, quer bater um na porta e tal. E nesse modelo estrutural que a gente está vendo agora, que você já conheceu das creches do governo federal, né? Do programa Primeira Infância na Escola, Pró-Infância, Pró-Infantil, nessa estrutura física equilibrada, adequada, isso é um sonho que a gente vive. Lá em Araruama nós temos a tal da Casa Creche, né? E eu, sempre que tem um profissional aqui de educação que a gente fala sobre essa história da creche, eu pergunto sobre isso e entendo que aquele projeto divide opiniões, né? E aí nós estamos falando daquela professora que está fora de sala de aula, que ela não está trabalhando, está desempregada, ou não está trabalhando porque está cuidando da família, e a prefeitura meio que aluga aquele espaço. Esse aluguel serve também como se fosse um salário para ela, e ela, na sua casa, ela dá uma adequada ali na sala, etc., e recebe... Eu não sei se são 5 crianças exatamente, eu sei que é um número mínimo, mas que você consegue em determinado momento atender a demanda, né? Não sei se pedagogicamente, Carla, é o ideal, mas eu entendo que você consegue atender a demanda e diminuir bastante essa questão do volume de crianças fora da creche. Como é que você vê esse projeto, na sua concepção? Que leitura que você faz na disso? minha concepção, assim, para um caráter emergencial, até pode ser, Flávio, na minha concepção, um pontapé inicial, mas dali partir para outros processos. Perfeito. Entende? Porque a gente precisa, que eu te falei no início da entrevista, do legado que vamos deixar para a infância. A gente precisa deixar instituições, a gente precisa... Não deixa de ser uma muleta, né? Esse Pois tipo de projeto, a gente né? precisa deixar instituições bem estruturadas, a gente precisa também valorizar o professor de educação infantil. Essa moça que está lá na casa dela, prestando esse serviço, ela merece uma classificação digna de trabalho. Sim. Merece um emprego e merece um ambiente Merece adequado ser concursada
pública, sabe, ter os direitos trabalhistas. Então, assim, se for para uma questão emergencial, porque tem muita criança fora, enfim, precisamos dar um jeito, mas dali tem o plano B para que a gente tire. Ou seja, aquilo ali tem que ser uma parada emergencial quando você está construindo um processo eu legal aqui. Vejo assim, eu vejo assim. Perfeito. É aquilo que eu falo. Todas as vezes que eu pergunto sobre isso, né, nós temos assim, opiniões diferentes a respeito dessa ferramenta. Né? E a gente vai conseguir alcançar esse dia de termos as crianças todas na creche, porque eu, aqui olhando de fora, como observador, eu vejo que o poder público acaba perdendo recurso, porque a criança tem uma per capita, né? A prefeitura recebe, a Secretaria de Educação recebe recursos por conta daquela criança que está matriculada na rede de ensino, na creche. Mas aí, eu lembro que a última vez que eu vi o número per capita era algo em torno de R$210 por criança mensal que o município recebe. Não sei, isso estou falando de Rio Bonito, não sei se Itanguá é a mesma coisa. E tem gente que diz, mas esse valor não dá para a criançada toda, tá? Que tem que se acrescentar alguma coisa. Né? Mas eu fico olhando assim, cara, R$210 é um valor bem razoável dentro de um montante que você vai ter, né, etc. E tal. Lembro de um tempo atrás, eu não sei qual é o número hoje em Rio Bonito, mas eu lembro de 2.500 crianças fora da creche. Em Rio Bonito, coisa de 10 anos atrás, 9 anos atrás, eu fiz essa reportagem, pesquisando o Ministério da Educação, inclusive. Né? Era essa E eu fico pensando assim, você tem... E aí eu fiz a conta, né? 2.500 crianças vezes R$210 mês. Olha quanto nós estamos perdendo de recurso, né? Por questões, às vezes, físicas, por questões, às vezes, de vontade política, né? E eu não vejo muita dificuldade. É claro que quando a gente senta lá é um outro cenário, né? Quando você senta na condição de secretário, de gestor, é outra realidade. Mas a gente olhando de fora assim, que não entende muito do negócio, eu entendo que é uma perda, né? E às vezes também o próprio governante fica de mãos atadas, né? Então, igual, por exemplo, a gente tem aquela questão da energia elétrica lá daquele prédio lá do Bandeirante, né? Que a família as famílias estão aguardando há já uns 2 anos e que vem de um processo equivocado da outra gestão. Isso. Tem uma série de problemas assim que acabam interferindo nesse sonho seu. Ainda temos essas questões, né, Carla, administrar. E uma outra questão também é a valorização profissional. Né? Eu falo isso não em termos de município, eu falo isso em nível nacional. Sim, geral. Geral, né? A valorização profissional dos professores de educação infantil. A Folha de São Paulo lançou uma pesquisa agora, eu estava olhando, que o professor que tem um salário menor é o professor de educação infantil. Então, assim, a gente precisa também correr atrás dessa valorização, sabe? Porque nós não somos babás de crianças, nós somos profissionais da educação. Estudamos muito para estar naquele lugar. E a formação continuada é um aspecto sério no nosso município. Nós temos formações continuadas porque a gente entende que o professor se forma também lá no cotidiano, em serviço, no contato com a sua prática e fazendo sempre referência à teoria. Então a gente precisa também da valorização desse eu particularmente acho que esse cara tinha que ser o mais bem pago no escalonamento nada contra a moçada aí o tal do professor 1, né? Nada contra a moçada que está no segundo segmento e tal, mas exatamente por termos esse produto em formação, né? Nesse momento que está começando tudo, né? Nós temos que ter profissionais muito bem pagos ali e interessados realmente em trabalhar unicamente naquela escola, naquela creche, com aquelas crianças, né? Sim. A gente está falando do nascedouro, né? Parece meio que é o futuro do país, né, digamos assim. Mas eu não gosto muito disso, mas querendo ou não, é o nascedouro, né? São as gerações futuras que estão sendo preparadas ali. Isso aí. Então, que Brasil que eu quero para daqui 25 anos, né? Vai depender muito do cuidado que eu tenho, né? Isso aí. E eu acho que se nós olharmos assim o desinteresse e às vezes a pouca importância que nós damos a esse segmento, eu não estou falando da educação, estou falando da sociedade como um todo, né? Que olha a creche como depósito, deixa a criança lá para passar o tempo. As professoras são babás. Isso, né? Isso não é uma visão correta. A gente avançou muito nesse processo.
né? Mas é como você me fez a pergunta, a gente precisa avançar, Claro. né? A questão do número de vaga, valorização profissional a nível nacional. Porque não adianta também trazer 200 crianças para você tomar conta, né? Pois Você é. não vai dar conta disso. Não, não é. Uma sala de 20 bebês para um adulto? A educação infantil ela não é algo barato, né? Ela não é algo barato. A relação número de crianças com número de adultos não é a mesma relação do número de crianças e do adulto no ensino fundamental. Mas quanto que eu gasto com presídio? No presídio. Não, a gente tem que pensar isso. Porque se nós tivermos uma educação infantil exemplar, eu tenho desconfiança que vai começar a esvaziar presídio. Vai começar a esvaziar a população carcerária. E aí, eu, em vez de gastar lá, vou investir. Entende o que eu estou falando? É investimento aqui para colher frutos futuros. Né? Não, e aí foi até bom tocar nesse assunto, porque você agora há pouco nos falou da Dinamarca, da Noruega, da Finlândia, da Suécia, que a mãe tem 2 anos, né, de licença maternidade, digamos assim. E são os países. Esse dia eu estava vendo uma reportagem que a Suécia fechou 8 presídios, que não tem ninguém para colocar lá. Olha só, eu nem sabia disso também. Foi agora, 2 anos atrás. A Suécia fechou 8 presídios que não tem ninguém para prender. Dado o grau de consciência, de educação, né, daquela sociedade. Será que é uma coincidência o fato de ser uma sociedade preocupada com a educação? As famílias estão preocupadas com a educação, estão próximas, né, disso? É uma coisa discutida em conjunto, governo, família, etc. e tal, com esse resultado? É algo para a gente refletir, né? Não dá para a gente fechar aqui e dizer, não, é isso. Não dá para bater martelo, mas que merece uma reflexão. Merece, né? merece. Exatamente dos países que você disse aí. É verdade. Meu amigo Rubem Teixeira, lá em Rio Seco, abraço para você, meu irmão. Mandando um abraço para a gente aqui, obrigado pelo seu carinho. Que tenhamos o prestígio de um jogador de futebol e o salário de um deputado, diz aqui a Amanda Lopes Flor, né? Isso aí, Amanda. Pauta para mais encontro, educação infantil é o tesouro de uma nação, disse aqui Cíntia Furtado, que eu estou sentindo que ela está doida para ser convidada para. Eu acho que é porque ela quer vir sozinha. Ela quer vir sozinha, Carla. Isso. Eu acabei de Aí descobrir. eu que vou ficar do lado de lá. Você vai ser assessora de imprensa. Isso aí. Carla, foi um prazer grande receber você aqui. Saio hoje mais rico aqui deste programa, depois dessa nossa conversa. Muito obrigado por compartilhar conosco a sua expertise. Quem chegou aqui e sentou onde você está e sugeriu que nós convidássemos você para estar conosco aqui conversando sobre esse assunto não estava errado, né? E não tenha dúvida que nós vamos solicitar a sua presença aqui outras vezes para conversarmos mais sobre isso, mesmo que seja para repetir a pauta, porque eu entendo que a gente precisa falar de outras coisas dentro dessa pauta, né? Exatamente, entendeu? E mesmo que seja para repetir, a gente precisa estar falando disso o tempo todo, né? Para ver se consegue de alguma maneira reverberar nos lugares que nós falamos agora há pouco, onde estão as decisões, né? Onde as decisões precisam ser tomadas para termos as mudanças que entendemos ser necessárias. E suas palavras finais aí para os nossos ouvintes. Só tenho que agradecer você o convite, muito obrigada. Sentar nessa cadeira sua aqui é uma situação especial, viu? Deixa a gente um pouco. A gente se desconstrói para se construir de novo. Eu quero agradecer, eu não trabalho sozinha na Itanguá. Eu tenho uma equipe, sou eu, mais 7 coordenadoras. A Cíntia, que está aqui comigo, a Cíntia Furtado. Tenho a Elzimar Rodrigues, a Letícia Rodrigues, Érica Pacheco, Natália Feiten, Maria Tereza. Esqueci de alguém? Não, né? Não quer dizer, dá um branquinho. Vai chegar lá, alguém vai reclamar. Se esquecer alguém, já era. Elas compõem todo o nosso trabalho, né, com as creches e pré-escolas. Eu agradeço muito o companheirismo, o trabalho de equipe que a gente tem, que é precioso esse trabalho de equipe. Essa é a sua equipe ali junto contigo na coordenação, né? De educação Mas nós estamos falando de um universo de quantos profissionais para poder... 150 professores. 150, é isso? Entre professores e professores auxiliares. Né? Eu quero agradecer muito também, Flávio, não posso deixar de agradecer a Nelly, professora Nelly Gomes, que nos dá toda a liberdade de uma proposta pedagógica da educação infantil no município. Ao nosso secretário, Luciano Lúcio,
também, que é um grande parceiro da educação infantil. Que vai estar conosco aqui na sexta-feira. Luciano tem sido assim, um amigo querido. Luciano é meu colega de escola. Nós estudamos juntos e agora estamos trabalhando juntos. Ele sempre gosta de contar uma história que é verdade. A gente competia a nota. Muito engraçado. Você ganhava, logicamente. Né? Ele diz, mas ele também ganhava. A papai era dura ali, o negócio era... Eu agradeço muito a Luciano pela oportunidade de estar na secretaria com esse trabalho, dar continuidade. Gelson também. A gente tem uma equipe muito boa ali na Secretaria de Educação. E eu falo isso de coração porque a gente tem liberdade de expressar aquilo que a gente acredita, sabe? Em termos de filosofia educacional, daquilo que a gente acredita como formação humana para as crianças de Tanguá. Então fica aqui meu registro, a gratidão aos meus líderes e toda a equipe que trabalha comigo. Vou falar para você alguma coisa que eu sempre falo aqui para os profissionais de educação de Tanguá. Eu percebo um engajamento diferente, não que os outros municípios não haja interesse, preocupação e tal, mas eu não sei por que vocês em Tanguá tenham, e não é inerente ao governo, tá? Eu vi isso lá no finalzinho do... Eu me tornei jornalista, Carlos Pereira era prefeito, né? Ah, sim. Então eu não lembro do Jailson, mas desde que eu sou jornalista, quando eu venho cobrir e olhar e acompanhar e registrar, fazer matéria de qualquer coisa em Tanguá, eu transito também em Silva Jardim, transito em Itaboraí, transito muito em Rio Bonito. Eu vejo vocês com um olhar diferente, um engajamento diferente. Não que os outros municípios não têm, mas eu gosto sempre de fazer essa observação aqui. Me chama a atenção a forma como os profissionais de educação em Tanguá olham para a educação. A gente sabe que tem os problemas, as questões salariais, as dificuldades, as lutas e tal, as reivindicações, a gente sabe disso, né? Mas isso não deixa que vocês, especificamente em Tanguá, percam esse brilho nos olhos, que não é só pela Clarinha, pela educação infantil também. Né? E aí, independente de onde está esse indivíduo, a gente vê todo mundo muito engajado, muito... Né, assim, tem uma parada diferente ali. Né? Ah, que legal, viu, Cíntia? Eu percebo isso assim, desde a época que o Rodrigo hoje prefeito, era secretário, eu percebo essa diferença. Já até perguntei a quem trabalha em Tanguá e em outro lugar o que acontece, a pessoa não sabe me explicar. Mas eu percebo que tem uma aura diferente ali. Né? Ah, que bom, isso é bom. Não sei se é resquício da Cibran, tomar banho no Rio. O caldo de cana das antigas usinas, eu não sei, né? Mas tem um negócio diferente aí. E parabéns para vocês, sucesso. Ai, não posso deixar de agradecer. Agora eu vou agradecer meu pessoal. Fica à vontade. A minha filha, né, Maria Clara, é inspiração para seguir adiante. Só tem ela, tá? Só tenho ela. E meu esposo, Márcio, que são assim meus grandes apoiadores lá nos bastidores, né? São os amores da minha vida. Perfeito, um abraço para o Márcio, um abraço à Clarinha, esteve comigo numa trilha que eu fiz com a galera da Escola Criar. Eu nem imaginava que era sua filha, né? Mas ela muito quietinha, assim, eu ficava observando ela porque numa confusão de adolescente, quando tem um quietinho no canto, eu sempre fico olhando para ele, né? Por uma série de razões de adulto que milita com criança, né? Pode sair alguma novidade ali positiva, às vezes negativa, então, e ela muito quietinha, muito reservada, muito observadora, eu percebi. Todo mundo fala isso, né? De observadora. Mas assim, foi muito legal participar com ele lá, um beijo para Clara e muito obrigado, Carla, por essa participação. Eu que agradeço, aqui. Muito obrigada. Cíntia, muito obrigado também. Obrigada. O convite já está feito para você vir aqui ser entrevistada também por mim, sentar aqui. Pode trazer a Carla, como você quiser, de assessoria de imprensa, entendeu? Aí, viu? Agora combinando, se jogar sua vez. Não é isso, cara? Isso aí. Para continuarmos, faltou nós falarmos aqui ainda, Carla, né, que fica para uma próxima vez. Tudo isso que nós discutimos aqui ainda tem um cenário que são as crianças especiais, né? Né? As crianças com laudo, como se usa, né? As crianças com laudo, né? Os autistas, né? Os TODs e os TDAHs da vida, que cada vez estão em número maior, né? Porque também avança a tecnologia, os exames, né? A expertise da saúde, né? E Tanguá tem um trabalho muito bacana lá do NASE, né? E do CIAS, né? Do ANASE, o CIAS, a Escola do Autista. Que é um amparo que eu acho que é faz um bem conjunto, bacana, né? Tem um suporte muito dá uma retaguarda importante, muito boa para esse crescimento. Né? Elas são muito competentes.
E é isso. Obrigado. Vamos ficando, gente, por aqui, agradecendo você que estava aí nos acompanhando, nos prestigiando. Amanhã eu recebo aqui o meu amigo Andrezinho Choque e vai começar mais uma edição em Rio Bonito do The Best Voice Rio Bonito. Imitando mesmo aquele da TV Globo, né? Ele só colocou o best aí para o negócio ainda ficar mais encorpado. E o Andrezinho vem aqui falar sobre os seus projetos. O Andrezinho é um grande ícone aí do nosso município de Rio Bonito. E a partir das 15 horas nós estaremos juntos aqui com o Andrezinho. E eu quero aqui agradecer desde já a companhia aqui das minhas entrevistadas. Você que esteve aí nos prestigiando, muito obrigado pelo seu carinho. Um beijo no coração. A gente vai ficando por aqui. Cadinho, Sandra está aqui mandando um beijo para você. Valeu? Abraço grande aí para os amigos que estão todos sempre nos prestigiando. Não vai embora não, que a gente ainda tem a foto oficial, tá? Enquanto a gente termina aqui. Vamos lá, gente. Abraço grande. Até amanhã. Valeu! Aqui na rádio nós já fechamos, mas lá a gente continua ao vivo ainda. Então a gente pode Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou programa Flávio Azevedo. Porque tem essa vinheta final, né? Aí tem comerciais e tal. Para dar tempo deles virarem também. Você faz a foto pra gente, por favor? Rio Bonito e Itanguá, 2 lonas azuis estreladas. Mais de 600 crianças e jovens impactados pelo poder transformador da cultura. Teatro, circo, música, dança, roteiro, desenho, história do cinema, cenografia e figurino. Oficinas gratuitas e um universo de novas possibilidades. Só desligar. Lona na Lua, arte, educação e cidadania.